o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. É uma alegria poder estarmos aqui para a gente pensar um pouquinho em como transmitir a mensagem de Deus nesses tempos difíceis para as crianças. É tão difícil a gente conseguir a atenção das crianças, e um problema, a maioria das pessoas sempre dizem que é um problema moderno, né? O problema de transmitir, porque as crianças hoje não conseguem ficar quietas, né? Mas eu digo que não é um problema moderno, é um problema que sempre existiu. E eu gostaria então de começar com uma oração e depois a gente vai então discutir esse assunto. Vamos orar. Deus de amor, obrigado por tua presença, te agradecemos pelo cuidado do Senhor, a proteção, e pedimos que o Senhor nos auxilie para que possamos fazer o melhor para o Senhor. Obrigado, Deus, pelos meios que o Senhor nos concede, pelas estratégias, e que o Senhor nos ajude a usá-las da melhor maneira possível para alcançar e atingir o coração da criança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso tema é fantoche apologético, né? Quando a gente estava discutindo, conversando com o pastor Gilberto, ele colocou sobre a questão do fantoche apologético. Eu falei assim, olha, dá para a gente pensar como que poderia ter um fantoche para defender a nossa fé. A apologética é exatamente a defesa da fé, da verdade que nós cremos. Como é que eu posso, então, utilizar os bonecos para que eu possa defender a fé que nós temos? E eu, então, comecei a pensar no que falar. Em primeiro lugar, então, eu imaginei o texto de Jesus falando, ou de Paulo falando, em Efésios capítulo 4. Eu vou pedir para que a gente possa, então, colocar ali na tela. Você podia colocar na tela, para mim, aquele texto de Efésios capítulo 4, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: não sejais como meninos, agitados. Então, vocês lembram que eu falei no início, né? Menino na época de Paulo era agitado também, mesma coisa. Eu sempre falo assim, se criança não for agitada, corre com ele para o hospital porque ele está com problema. Então, a gente tem que dar graças a Deus porque os meninos são agitados. Eles correm de um lado para o outro. Mas ali ele está falando que eles são levados. Os levados ali não é... Em Minas Gerais, quando a gente fala que menino é levado, é que ele é arteiro, né? Mas não é isso, ele é conduzido. Toda criança tem que ser conduzida. Criança não vai sozinha. Ainda mais nos dias de hoje, é difícil um pai deixar uma criança ir para a igreja sozinha. Então, e tem uma questão maior. Eles são levados de todo jeito. Mesmo se você deixar o menino em casa, eles são levados. Por quê? Alguém vai conduzir ele. Pode ser a internet, pode ser o Facebook, pode ser o YouTube, pode ser mil coisas. A mídia vai levar, a escola vai levar as crianças para algum lugar. Então, toda criança é levada. E naquela época já tinha a questão, levados por todo o vento de doutrina, e no outro texto diz, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. O homem está tentando colocar e induzir as crianças ao erro. E muitas vezes os adultos também. Por isso que Paulo já fala assim, não sejais como meninos. Porque os meninos, acontece isso com eles. Se há 2000 anos atrás já acontecia isso, ainda hoje também, da mesma forma, o inimigo está com suas artimanhas para levar as nossas crianças ao erro. O que fazer, então? Quais as estratégias que nós podemos usar, então, para que as crianças possam ser conduzidas não ao erro, mas à verdade? E esses tempos difíceis que nós temos, então, o que temos que usar é a palavra de Deus e os meios que temos por aí. E um deles é exatamente a questão do fantoche. Por isso, então, que nós vamos tentar
falar com você sobre isso. Mas antes de pensar propriamente nos fantoches, eu queria pensar com vocês nessa defesa da nossa fé. Então, em primeiro lugar, como que eu posso defender a fé se eu não conheço a Escritura Sagrada? Eu preciso conhecer. Então, eu queria que nós fizéssemos o seguinte: você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler esse texto. Eu falo sempre assim que a gente muitas vezes não lê a Bíblia com as crianças, e a gente acha que o texto é longo demais, e a gente não gasta tempo. Eu fiquei muito feliz porque o Dr. Adalto está aqui conosco, e as minhas palavras também, exatamente, eu peguei muita coisa dele para poder trazer para vocês, e fiquei muito feliz mesmo, porque a defesa da fé tem que começar, eu creio, que da criação. Os nossos meninos são bombardeados todos os dias nas escolas. Eles vão para a escola, vão para todos os lugares, são bombardeados exatamente com relação à nossa fé, o nosso Criador. Quem é Deus? Esse mundo veio de onde? E eu sou mineiro, não sei se vocês sabem que tem 3 perguntas essenciais que todo ser humano faz. E mineiro faz ainda da seguinte forma: de onde que eu vim, onde que eu estou, para onde que eu vou? Não é? É de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Ontem o doutor Adalto falou sobre 2. Não é? É de onde eu vim, por que nós estamos aqui. Agora, a outra questão é para onde eu vou também, por qual lugar. E nós temos que dar resposta a essas perguntas. E a ciência, que muitas vezes se diz ciência, mas são teorias, e talvez até nem teorias, mas hipóteses, elas tentam responder essas perguntas. De onde eu vim? Eu vim de um protozoário, eu vim de alguma coisa, eu vim do nada. Nós falamos, nós viemos de um Criador maravilhoso, supremo. E as crianças têm que entender isso. Aliás, todas as pessoas têm que entender isso que estão na igreja. E para isso acontecer, está o livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos fazer essa leitura. Eu gostaria de saber, alguém pode vir aqui na frente para fazer essa leitura para mim? Uma pessoa? Por favor, vem aqui então fazer essa leitura. Eu gostaria que alguém então fizesse o seguinte: marcasse no cronômetro aí, um cronômetro, marcar o tempo que ela for ler esse texto, tá certo? Quando ela começar a ler, marca no cronômetro aí para mim, que a gente vai tentar ver então, tudo bom? Seu nome é? Jasmila. Jasmila. Então, quando ela começar, por favor, marque o tempo aí para a gente. Todo o capítulo 1? Capítulo 1. Boa tarde. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E essa foi a tarde e a manhã do dia 1º. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã do 2º dia. E disse Deus: juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça um elemento seco. E assim foi. E Deus chamou o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que segundo a sua espécie deem frutos, que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E essa foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para as estações, para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies. E toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores que há fruto e que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Capítulo 3. Tá. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia do 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Bem, quantos minutos? 6 minutos e 17 segundos. Nós temos 24 horas por dia. O dízimo do dia seriam 2 horas e 40 minutos. Então, nós temos 5 minutos, 6 minutinhos para ler um texto da Bíblia. E ainda vai sobrar muitas horas, né? Para a gente desfrutar e entregar para Deus. Eu sempre brinco o seguinte, que a pessoa está com insônia, pega a Bíblia para ler, que aí vai demorar. Dorme num segundo. Dorme. Faz uma leitura dessa de 5 minutinhos, 6 minutinhos, a gente pensa assim: nossa, gastou tanto tempo.
E eu fiz proposital para mostrar para vocês que a gente pode fazer isso com as crianças. Ler esse texto, vai gastar 6 minutinhos, lendo tranquilo, 6 minutinhos para ler a Bíblia Sagrada. E dar a razão da nossa fé. Quem é Deus? Se não conhece um pouco da criação, é porque nós não estamos gastando tempo para estudar a Bíblia. Então nós temos que gastar tempo para estudar a Bíblia Sagrada. E principalmente esse texto aqui, que vai defender exatamente a nossa fé. Ontem nós tivemos exatamente mostrando isso. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do que nós podemos ver nesse texto aqui, com relação à criação que Deus nos deu. Por exemplo, a nossa ideia é exatamente essa, a questão da apologética e defesa da nossa fé. Então, o objetivo é ensinar as crianças a defender a nossa visão de mundo e nossa visão cristã das coisas e dos ataques que nós sofremos constantemente, principalmente depois da questão da teoria da evolução, em 1859. E quais as doutrinas e como fazer através também dos nossos fantoches. E eu pensei, então, em estudar um pouquinho Gênesis 1 a 3, isso aí a gente já estava pensando há um tempo, e vamos, então, pensar um pouquinho. Primeiro dia. O primeiro dia foi a luz. Deus criou a luz. A luz veio do próprio Deus. Deus disse, haja luz. Não foi uma desorganização, uma organização. Deus disse, haja luz, e houve luz. E separação entre as trevas e a luz. Segundo dia, os céus e também os mares. Então, as águas em cima e as águas embaixo. Terceiro dia, Deus fez a separação entre as águas e falou, apareça a porção seca. Ontem, o Adalto falou exatamente sobre a Pangeia, que é a separação dos continentes. Quando, então, todos os continentes apareceram separados, porque antes era um só. E então Deus faz a separação exatamente no terceiro dia. E ali, depois ele fala o seguinte, se você olhar o texto, vai falar, então, que possa haver árvores que deem frutos segundo a sua espécie. E era para dar semente segundo a sua espécie, para frutificar e para produzir mais segundo a sua espécie. Vocês sabem quanto tempo faz que foi escrito esse livro, esse primeiro livro? Alguém tem ideia? O livro de Gênesis, tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 livros da lei, foram escritos por Moisés. Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. Os judeus têm esses livros, como a Torá, então é comprovado que esse texto é antigo mesmo. 3.500 anos esse texto tem. 3.500 anos. E ele fala exatamente sobre isso, e não há contradição nenhuma com relação à ciência. É claro que não é um livro de ciência, mas ele não desfaz de maneira nenhuma da ciência, e as ciências não provam que ele está errado. O quarto dia, ele cria os luzeiros. E ele diz o maior para governar o dia, o menor para governar a noite e as estrelas. E ontem nós vimos a questão do universo. Nós ficamos fascinados com tudo que Deus fez, tudo tão especial e maravilhoso, esse universo tão grande, que nós somos tão pequenos. E ele fez então isso no quinto dia. No quarto dia. Quinto dia, ele então cria as aves e os animais marinhos que vivem nas águas, os monstros marinhos e todos os animais. Sexto dia, no sexto dia, ele cria os animais terrestres, selváticos e domésticos. E entre eles está ali o dinossauro. Alguns dizem que os dinossauros não morreram lá no dilúvio. Eu sempre tive a ideia de que os dinossauros morreram na época do dilúvio. Mas alguns chegam a dizer que eles também passaram do dilúvio, porque tem demonstrações até mais recentes de animais como os dinossauros. Mas os esqueletos estão aí, não tem como falar que não existiram. Eles existiram, então não há como, e também não vai contra nenhum texto da palavra de Deus se eu falar que eles existiram. E Deus então cria todas as coisas,
E por final, então, ele cria no sexto dia o ser humano. O ser humano foi de uma forma toda especial. Não, como disse o Dr. Adalto, não é o animal. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que seria imagem e semelhança de Deus? Muitas pessoas pensam assim, que seria corpo, nariz, boca. Não. Porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem espírito e verdade. Jesus se fez homem. Na realidade, é a capacidade de pensar, de agir, de raciocinar, de entender, de amar, de fazer as coisas diferentes. O que um papagaio fazia 10 mil anos atrás, continua fazendo, se é que houve 10 mil anos atrás. Talvez 6 mil anos atrás. O que uma vaca fazia, continua fazendo. O que um animal, talvez que todo mundo fala que é muito inteligente, um macaco fazia há 5 mil anos atrás, continua fazendo a mesma coisa hoje. Então não há mudança. O ser humano não. O ser humano é totalmente diferente. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nesse dia da criação, se você olhar lá, Deus disse assim para fazer, no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem. Por que façamos? Quantos deuses nós temos? Um Deus. Então está errado o texto. Oi? Trindade. Essa palavra, tem muita gente que vai criticar você se você usar ela, porque não tem ela na Bíblia. Trindade. Mas a ideia é exatamente essa, 3 em 1. São 3 em 1. E o Adalto o Dr. Adalto tem até uma parte que eu vou usar depois na peça, que ele sempre diz, que a assinatura de Deus está em todas as partes. A assinatura de Deus sobre a Trindade. Por exemplo, o estado, por exemplo, quando você olha todas as coisas, você vai olhar o estado sólido, líquido e gasoso. Você vai olhar todas as coisas, sempre tem 3 em 1. 3 em 1. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves dos céus, e depois ele acrescenta, sobre toda a terra. Quando ele fala sobre domínio sobre toda a terra, nós chamamos de mandato cultural. O homem tem domínio sobre os saberes. Ele domina sobre tudo. As ciências. Eu brinco lá na escola, eu trabalho numa escola, e eu sempre falo assim, o professor de matemática é professor de ensino religioso. Por quê? Porque ele está ensinando um pouquinho sobre Deus. Se, por exemplo, para fazer um computador, memória, precisa de matemática, já pensou fazer essa memória aqui? Que é muito mais capacitada do que uma memória de computador? Então ele tem que saber matemática demais. E nós temos que colocar isso para as nossas crianças e adolescentes. Esses dias eu perguntei para os meninos lá, isso aqui, se milhões e milhões de anos pode fazer uma coisa dessa aparecer? De jeito nenhum. Bem, será que milhões e milhões de anos pode fazer isso aqui aparecer? Então não tem possibilidades. Tem que ter uma mente criativa, maravilhosa, para poder fazer tudo tão perfeito e belo. Bem, se ele descansou no sexto dia, e houve então essa parte que até hoje nós guardamos esse descanso e aprendemos com o Criador. Nós precisamos desse descanso. Mas eu queria mostrar, por exemplo, uma comparação. Eu gosto muito disso ali. Olha lá. Em primeiro lugar, ele fez o lugar da habitação. Depois ele colocou o que iria habitar ali naquele local. Primeiro dia com o quarto dia. Segundo dia com o quinto dia. Ele fez os céus e fez os mares. Ele fez depois, então, no quinto dia, as aves e fez os peixes. Sexto dia, ele então cria a terra. E no sexto dia, no terceiro dia, ele fez a terra. E no sexto, ele colocou os animais terrestres para habitar. E no sétimo ele descansou. Eu sempre falo que é uma poesia de Deus. Uma poesia maravilhosa que Deus fez na sua criação, no livro de Gênesis, capítulo 1, que nós lemos em quantos minutos?
Eu poderia gastar muito tempo aqui, mas o nosso tempo é curto, e eu sei que a gente pode trabalhar isso de uma forma muito maior ainda com as nossas crianças, para que elas possam chegar depois lá à frente, nas suas escolas, quando chegarem para elas e colocarem algumas coisas, você pode exatamente fazer o contraponto, ela pode defender a fé. No primeiro dia, eu lembro quando o pastor falou sobre a filha dele discutindo com a doutora sobre a criação, defendendo a fé dela. E é exatamente isso que nós temos que fazer, que os nossos meninos possam chegar e falar assim, não, a minha fé, ela não pode ser abalada. Eu tenho que confiar naquilo que eu ensinei para os meus filhos. Eu tenho que estar tranquilo nesse sentido. E eu falei sobre a questão por exemplo, dos astros. Eu gosto muito, o doutor Adalto não falou sobre isso, mas quando ele vai no quarto dia criar o Sol e a Lua, ele diz assim, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Como é que ele sabia isso há 3.500 anos atrás? Que o Sol é maior do que a Lua. Eu estava conversando hoje com o doutor Adalto, ele pegou e falou assim, é tão interessante que a olho nu é tudo do mesmo tamanho. Olha, por exemplo, o eclipse. O eclipse, de repente, a Lua pega e tampa o Sol, todinho, certinho. A nossa visão daqui é a mesma. Então, qual a diferença? É que nós sabemos, hoje, é que o homem tem os telescópios, tem tudo isso, mas naquela época só o olho nu. Sabe por quê? É porque é uma revelação divina. É a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens para escrever esse livro. E é tão precioso isso. É tão precioso a gente saber que nós temos nas mãos um livro que foi dado pelo nosso Deus e escrito por homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Bem, então vamos continuar. Agora, como comunicar essa mensagem? Como transmitir essa mensagem? Nós aprendemos pelos 5 sentidos, né? E qual que é o mais importante na questão de aprendizagem? A visão. A visão, alguns dizem que até 70% você aprende com a visão. A audição um pouco. Só que quem não tem a visão, ele aprende 100% quase 70% com a audição. Mas todos são importantes. Tanto o tato, o paladar, a audição, a visão, o olfato, tudo é importante para a questão de ensino. Nós podemos aprender exatamente com a parte do sentido que Deus colocou em nossas vidas. Bem, Jesus se comunicava utilizando principalmente a visão. A comunicação de Jesus era tão interessante porque ele não tinha flanelógrafo, né? Acho que a PEC não existia naquela época, mas a PEC aprendeu foi com Jesus. Porque quando você olha as mensagens de Jesus, ele vai citando as coisas que todo mundo via, estava na cabeça de todo mundo. Por exemplo, ele vai falar que você não deve andar ansioso com coisa alguma. Ele fala o seguinte, observe os pássaros. Não é? Observe os pássaros. Você já viu algum passarinho com uma enxada nas costas indo para trabalhar? Ninguém nunca viu. Mas, no entanto, nunca vi também ajuntando no celeiro, mas o passarinho não morre de fome, a não ser dentro da gaiola. Nós esquecemos de dar comida para ele. Depois ele fala, observe também os lírios. Também eu nunca vi um lírio com um crochê, fazendo crochê para se vestir. Não. E Jesus falou assim, observe, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. E se você olhar os ensinos de Jesus sobre todas as coisas, ele vai falar assim, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Quando ele está diante da morte, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todas as mensagens dele eram mensagens que o pessoal podia falar assim, não, estou contemplando isso aqui agora. Estava vendo toda a figura à sua frente. Então, nós podemos comunicar de muitas maneiras. E tem uma comunicação na Bíblia que é muito interessante, que é essa aí, né? Eu brinco que foi o primeiro fantoche que aconteceu,
mas era um fantoche vivo, né? A mula de Balaão falando para ele que ele estava fazendo coisa errada, ele estava batendo nela, e ela então falou assim: o que você está fazendo assim comigo? O problema é seu, não é meu. E a mula então fala com Balaão. Bem, vamos entrar um pouquinho agora, propriamente, na questão dos fantoches. Onde usar um fantoche? Ontem o pastor Gilberto falou sobre 91, né? Nós fizemos, tem muito tempo, né? 1991, há 28 anos atrás, a gente estava aqui na praça, não é essa figura aí não, mas a gente estava aqui na praça com o fantoche e veio muitas crianças. Até a gente fala assim, mas de onde que vieram aquelas crianças, né? Que aqui é meio isolado. Mas quando você tira um fantoche, um boneco numa praça, olha lá, vai enchendo, vai chegando gente. Eu lembro que em Belo Horizonte tinha um senhorzinho lá, que ele vendia remédio, né? E ele vendia os seus remédios e ele tinha um bonequinho. Mas ele não pegava, toda hora ele fingia que ia lá pegar o boneco e a gente pegava e ficava assim para ver e ele largava para poder fazer a propaganda dele. Porque quando pega, aí que ajunta gente mesmo. Quando vai para pegar, aí ajunta gente para poder ver. E os locais são diversos. Por exemplo, teatro. Aqui, ontem, vocês viram aqui, nós estávamos com 1.000 e tantas pessoas. Eu posso fazer com um boneco, e você também pode. É só aprender. Eu posso fazer as pessoas pensarem, rirem, divertirem. E eu fiz só uma brincadeira, só para vocês. Eu não contei uma história, eu posso contar história. E o objetivo do meu boneco não é fazer graça. Ontem eu fiz porque eu até uso para fazer graça, mas não é esse o objetivo. O meu objetivo é falar do amor de Deus. Eu vou tentar depois mostrar para vocês o que eu posso fazer. E eu não tenho, vamos dizer assim, ninguém tem o monopólio das coisas que um faz. Eu peguei muitas coisas de muitos ventrílocos, eu olhei muitas pessoas que fizeram, peguei muitas coisas minhas que foram surgindo com o passar do tempo e fui montando a minha história, os meus diálogos, as minhas coisas. Então, cada um pode inventar, então, a sua também. Então, os locais são diversos. Ali, acampamentos, acampamentos, hospitais. Por exemplo, eu estava citando sobre o hospital, um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, assim, de pregação da palavra de Deus, quando eu fui com a Helenivação, um trabalho lá no hospital Emílio Ribas. Estava falando do amor de Deus ali com as crianças, junto com a Helenina, capelania hospitalar, eu sou capelão escolar, mas sempre a gente vai com as crianças, com os adolescentes, para fazer trabalhos. E, de repente, um médico chegou e encostou perto de mim e falou assim: eu queria que você fosse ali comigo. E eu falei assim: tudo bem, vamos. E o pessoal até quis ir, falou assim: não, só você e o boneco. E eu fui. Aí, quando eu estava chegando perto da porta, ele falou assim: essas crianças, tem duas ali, elas vão morrer hoje à tarde. Elas vão morrer hoje à tarde. Elas não tem mais esperança para elas. E eu entrei lá e fui contar a história. As crianças sorriram. Eu pude falar um pouquinho do amor de Deus, que o boneco não tem coração, não tem vida. Eu pude falar do amor de Deus e que Deus pode fazer diferença na vida da pessoa. Mas é tão difícil, mas nesses momentos a gente pode ser usado por Deus. Escolas, por exemplo, se um pastor chega e fala assim: eu vim aqui na sua escola para falar do amor de Deus e contar uma história para as crianças, ninguém vai deixar entrar. Vai ser difícil uma escola deixar. Mas se eu chegar com um boneco, o pessoal vai falar assim: pode entrar, o boneco pode entrar, você fica de fora. Eu falei: mas eu tenho que ir com ele, então não tem jeito, né? Então eu entro. Eu lembro, eu trabalho com, eu tenho em Minas Gerais, eu tenho um sítio chamado Sítio do Barnabé. Esse sítio, o objetivo é exatamente falar do amor de Deus por meio da natureza. As crianças verem o real. Por isso eu tenho bichos de todos os tipos. Eu tinha avestruz, eles morreram, mas eu tenho búfalo, eu tenho coelhos, eu tenho jabuti, eu tenho vaca, mini vaca, pônei. E os bichinhos todos é um acampamento, mas diferente, totalmente diferente, e leva as crianças para lá. Eu fui fazer divulgação numa escola. Quando eu cheguei na escola, a coordenadora, eu pedi para falar com a coordenadora, ela falou assim: não, está ocupada. Eu falei assim: mas pede para ela, para eu só falar um pouquinho com ela. Aí ela chegou: sim, senhor. Eu falei
assim, eu tenho um sítio, eu gostaria de levar as crianças, que a senhora levasse as crianças lá. Ela já disse assim, não, a gente já vai no sítio muito aqui. Eu falei assim, mas deixa eu apresentar o meu modelo, que talvez seja diferente. Ela falou assim, tudo bem, você me mostra então um pouquinho só. Eu peguei e falei, então vou pegar ali. Eu fui lá dentro no carro, peguei a mala e entrei para a sala dela. Quando eu tirei, eu falei assim, eu vou mostrar o dono do sítio. Quando eu abri a mala e tirei o meu boneco, ela falou, não, peraí, não vai falar nada não. Foi e chamou toda a coordenação da escola. Encheu a sala das coordenadoras e eu comecei a contar com o Barnabé, com o boneco, e falando sobre o sítio. No final, ainda uma professora falou assim, os meninos estão no intervalo, você não quer falar com eles? Eu fui lá falar, e depois no final ela falou assim, eu falei para ela, tem jeito, quando é que a gente pode pensar em marcar a possibilidade? Ela falou assim, não, eu vou marcar hoje. E já começamos a marcar a ida lá. Então, o boneco abre as portas, um fantoche abre as portas para a gente comunicar. Bem, eu coloquei lá os tipos de fantoche. Locais, eu já falei diversos, mas você pode sonhar com locais não tem problema. Tipo de fantoche, tem de sombras, tem as marionetes, tem os mamulengo, tem tipos de bonecos, não faltam, de dedoches, tem os fantoches comuns, tem aqueles que o pessoal faz até com com papel, né, com sacos, né, sacos plásticos ou sacos de papel, diversos tipos. Então, fantoches pode ter diversas maneiras, diversos tipos de fantoches. Vou colocar mais alguns aqui. E então agora vamos pensar o seguinte, vamos tentar fazer o seguinte, praticar um pouco, tá certo? Então, eu vou tentar fazer com vocês, para depois a gente, no final, falar um pouquinho do fantoche apologético. Já pensando, por exemplo, na prática, eu coloquei ali praticando. Primeiro lugar, na prática, é o seguinte, você pegar o seu fantoche e você falar o seguinte, eu tenho que colocar uma identidade no meu boneco. Um dos grandes problemas que tem com o fantoche, que talvez você não chame tanta atenção, e a sua igreja tem, até as crianças gostem, mas o fantoche, ele tem 10, 30, 40 nomes. Um dia uma pessoa pega, outro dia outro pega, outro dia outro pega, a voz é diferente, faz... O menininho faz, não, mas esse aí não é esse não. E já começa a criticar, e você... Porque o boneco de igreja vai na mão de todo mundo, e cada um tem um nome, e uma voz diferente. Então, esquece isso, tá certo? Se vocês estão querendo mexer com fantoche, esquece o bonequinho da sua igreja, deixa ele de lado, ou então fala assim, eu quero pegar ele para mim. Eu quero trabalhar com ele. Então, o boneco, ele precisa ter uma identidade. Você tem que trabalhar com a identidade do seu boneco. É conviver com ele, é brincar com ele, falar com ele, dormir. Né? Eu falo assim, se você quiser conhecer as crianças da sua igreja, vai para um acampamento. Porque lá você vai dormir, vai comer, vai brincar, vai fazer... Então, boneco é mais ou menos assim. Quer conhecer? Vai estar com ele. Vai fazer amizade com ele, pega... Qual a voz que vai ser legal para ele. Então, tudo isso. Para mostrar isso para vocês, eu vou apresentar um programa de televisão que a gente está fazendo. Eu e uma moça que trabalha comigo, uma missionária, nós fizemos um programa de TV. E esse programa de TV, a gente até tentou colocar ele na cultura, ele participou de um concurso, não ganhou, mas a gente está trabalhando para lançar, talvez até o próximo ano, a gente trabalhar com ele. É o seguinte, o programa consiste da seguinte forma, uma menininha, ela recebe no dia do aniversário 2 bonequinhos, um bonequinho simples, de pano, e um menino e uma menina. E aí, esses bonequinhos, ele deixa ele, porque ela está preparando para ir para a escola, deixa ele do lado na cama e vai para a escola. Quando ela volta da escola, ela pergunta, cadê meus bonecos? Os bonecos sumiram. E, de repente, então, ela leva um susto, uma boneca aparece, aí vai aparecer essa missionária, vestida de boneca, com uma roupa igualzinha, e um boneco, um fantoche, vai ser o Gabriel, que é o outro bonequinho, que eu vou trabalhar com ele. Bem, por que nós fizemos isso? Dentro do quarto, a imaginação da criança vai longe. A imaginação dela vai longe. Tanto é que você pode ver, muitas vezes você está perguntando, com quem que você está falando aí no quarto?
Você pergunta, o menino está lá conversando com os seus bonequinhos, com as suas coisas, com os seus... Então, a imaginação vai longe. E aí a gente começa a trabalhar com essa imaginação, que aí esses bonecos só falam com ela presente. Quando ela vai para a escola, por exemplo, ela pega aqueles 2 bonequinhos, aqueles de pano, e vai para a escola. Quando volta, dentro do quarto dela, então, a imaginação dela vai fluir. Bem, para isso, então, eu comecei a pensar nos bonecos. E eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, acho que ninguém nunca viu esses bonecos assim, só aqui que está vendo, é que a gente fez eles e nós colocamos o nome, só para mostrar para vocês a importância da identidade de um boneco. Então, quando você for fazer, pensa assim, tem alguém que sabe fazer? Tem alguém que pode fazer? Então, você fala assim, opa, eu vou pedir, eu quero que faça desse jeito, desse e daquilo. Aí, por exemplo, nós fizemos o seguinte, lá no Mackenzie, nós temos a horta, e essa horta trabalha com o maternalzinho, o jardim 1 e o jardim 2. Os meninos plantam, fazem plantações todos os anos. Tem ano que planta feijão, tem ano que planta milho, tem ano que planta, esse ano, por exemplo, que passou, está passando, tomate. Aí, depois do final do ano, ela conta quantos tomatinhos que colheu, faz pizza, faz molho, faz tudo quanto é coisa, e faz a comida e agradece a Deus pela criação. Bem, nós vamos ter uma parte dessa horta que vai ser exatamente apresentado no programa. E para isso, então, eu pensei, uma minhoca. Uma minhoca. E eu coloquei, eu sempre vou em Minas, lá no meu sítio, eu encho o saco de esterco, fica até um cheiro forte no meu carro, mas eu levo lá para São Paulo e levo minhoca também, para colocar na horta. O meninada, quando vê a minhoca, fica encantado com aquilo. Eles pegam, quando você coloca uma minhoca assim para a criança, ela sai correndo. Mas se você fala o que ela é e conta, aí a criancinha vai pegar ela na mão. Aí fica tudo diferente. Ela vai aprender. E aí você pode ensinar tantas coisas. E eu fiz então a minhoca, coloquei o nome de um colega meu, o nome dele é Joca, um mineirão. Ele já partiu para estar com Jesus. Ele é mais novo que eu, mas já partiu. Mas eu coloquei o Minhoca Joca. Aí eu pedi a missionária para fazer para mim, e ela fez a Minhoca Joca. Eu fui procurando algumas coisas e pedi para ela fazer. Essa missionária, ela hoje está, Janete, ela está no Panamá, e a Minhoca Joca vai ficar aqui. Uai, sou, tudo bem com vocês? Eu sou mineiro. E ela vai contar e ensinar algumas coisas sobre a questão das minhocas, da plantação, da importância do orgânico, a importância da verdura, a importância do verde. Então, isso aqui foi com o objetivo. Então, você pode falar assim, que tipo de animal que eu quero? Eu sei que tem algumas pessoas, por exemplo, que talvez vai pegar um animalzinho, não vai colocar a voz dele, mas isso está na imaginação que a gente está colocando, tá certo? Então, essa aqui é a Minhoca Joca. Eu fiquei pensando, por exemplo, depois que faz aqui, lá no colégio, e a gente vai usar toda, para o programa, nós vamos usar todas as coisas do colégio. A cozinha experimental. E as crianças da cozinha experimental fazem comida e tudo, levam as coisas para lá para fazer essas comidas. E eu pensei assim, o que eu vou colocar lá na cozinha? Eu vou colocar um chefe, um boneco que vai ser o chefe. Eu vou, como que vai ser esse chefe? Eu vou dizer, qual é a comida, qual que é o que as crianças gostam muito? Ah, gostam muito de tomate, pepino não, né? Eu falei, mas então eu não quero uma coisa que a criança gosta, eu quero uma que ela não gosta. Jiló. Aí eu fiz o chefe Jiló. Esse aqui é um Jiló. Com a roupinha de chefe, né? Então esse aqui ficou sendo o chefe Jiló. O mote dele, o finalzinho, sempre quando ele vai conversar, a resposta dele, a palavra é a seguinte: a comida está boa, que legal, né? Então, vai o Gilózinho aí?
sempre vai perguntar alguma coisa, vai um gilozinho aí, então, aí tem uma personalidade dele. A voz, eu posso não ser eu que use, mas eu vou pedir uma pessoa para fazer uma voz que seja correspondente, que vai dar certo com ele. E tem que pensar em voz, quando você pensar em voz, eu já estou falando da identidade, mas pensar em voz tem que ser uma coisa que todo mundo vai entender. A gente muitas vezes, a pessoa pega um boneco e já começa assim, começa aquela gritaria, como se fosse não é? A meninada pode até rir, mas não é esse o objetivo de rir. O objetivo é transmitir uma mensagem, tá certo? E vai ter no programa um que vai transmitir e colocar alguns intervalos, por exemplo, e vai ser um tipo de um apresentador. E eu falei assim, é um radialista, né? Eu peguei e pensei assim, mas um radialista, mas eu vou colocar o nome dele de rádio. E eu pensei na tabela periódica, porque nós estamos na escola, rádio faz parte do minério da tabela periódica. O ponto é o número 88. Então eu coloquei o rádio ponto 88. Aí tem o rádio ponto 88 que está aqui. Esse aqui é o rádio ponto 88. Tem até um fone aqui. Pronto, ele já tem. Bem bonito, né? Carequinha. Narizinho bonitinho. Ele coloca aqui no fone no ouvido. Esse é o rádio ponto 88. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o rádio ponto 88. Você inventa alguma coisa e você vai colocar a voz nele de acordo com o que você pensa. Agora, lembrando que você, quando fizer isso, pensa no seu boneco, pensa numa voz sua, que vai dar certo, para que você possa, então, transmitir da melhor maneira possível. E o menininho, que é o Gabriel, eu pensei num adolescente, e aí nós fizemos o seguinte, deixa eu pegar ele aqui. Ele não trouxe aqui o aparelho dele, mas ele tem um aparelho nos dentes também. Ele tem um aparelho azul, só que o aparelho dele ficou lá. Então ele vai conversar meio chacho, mas o tipo de voz, né, quando você tem o adolescente está com um aparelho, então alguém que, se for eu que for trabalhar, eu vou ter que arrumar a voz mais ou menos parecida para que possa, então, transmitir. Cada um tem que ter uma identidade. O que eu quero fazer? Qual o objetivo? Então, se você quer, fique tranquila, arrume um e vai trabalhando. Não pega negócio de última hora para fazer, até porque não vai ficar bom. Tá certo? Então, esse aqui é o Gabriel, que vai ser o menininho que vai trabalhar junto com a menina, com a outra missionária, que vai ficar dentro do quarto. Não tem muitos bonecos desse jeito, mas alguém até falou assim, com relação a bonecos de ventríloco, eu mandei pedir para a missionária fazer isso aqui, ó. Então, o que você pode fazer? A questão é a seguinte, que a maioria das vezes não dá para trabalhar. E esse aqui eu posso colocar o perninha dele, eu posso usar ele como fantoche, e posso trabalhar em cima. Eu pedi para ela fazer e ela bolou bem legal. Perninha para frente aqui assim. Ele tem um feltro aqui que vai segurar. Não vou colocar muito bem colocado não, mas isso aqui é rapidinho, coloca esse feltro. Aí tem a perninha, ele fica com a perninha, ele pode sentar para trocar, né? Eu fiz ao contrário. Então, tá a perninha aqui, pronto, dá para usar com a perninha, o bonequinho dá para usar como fantoche. Então, tem muitas possibilidades de você fazer o seu boneco. Tem pessoas qualificadas na igreja que, se eu falar assim, mas não conheço ninguém que faz, vai atrás. Eu acho que qualquer costureira, se você pegar modelos, hoje você tem modelos, você vai conseguir fazer uma coisa bem legal, bem bonita, para poder você apresentar. E para apresentar a mensagem, o que eu quero fazer? Aí você fala assim, mas eu gosto muito dos livros sem palavra. Tanto é que eu gosto que eu comprei uma camiseta com as cores do livro sem palavra, né? Gosto muito.
Então, o que eu posso fazer? Mas eu queria falar de Jesus com um boneco, com as cores do livro sem palavra. Bem, você pode fazer o seguinte: mandar fazer um boneco com as cores do livro sem palavra. Aí você vai trabalhar com ele e usar a personalidade dele, porque esse aqui é um palhaço. Então eu já sei que é um palhaço e eu vou usar ele então com as cores do livro sem palavra. Não é um boneco de ventríloco, não é tão caro. Você vai trabalhar com ele, mas como ventríloco. Fui eu que pedi para fazer isso aqui, que eu prefiro que faça aqui, ó, atrás, a abertura. Você pode ver que os meus todos são assim. Porque aí o pescoço é o meu braço. Aí ele pode virar à vontade, está vendo? É diferente. Quando você pega lá embaixo, aí você não vai ter jeito, porque quando você virou, você vira o corpo todo. Esse aqui não, você só vira o pescoço. Está vendo? Se ele fosse por baixo aqui, ó, lá embaixo, ele não viraria assim. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Cumprimenta todo mundo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o palhaço Pirulito. E tudo bem, Pirulito? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem, que legal. E você, cada roupa bonita, né? Bonita, né? É bonita, que legal. Essa roupa é diferente. O senhor quer um igual? Não, obrigado. Eu acho que não vou dar certo muito, não. Ela conta uma história. Que legal, conta. Que história? O amarelo. Ah, o amarelo da sua roupa, que legal. Seu chapéu também. Dourado. Amarelo, seu cabelo. Tudo fala sobre o céu. Ah, sobre o céu? É um lugar maravilhoso, onde vai ter alegria, paz, não vai ter menino brigando, não vai ter menino chorando. Não vai ter nada disso? Não vai ter tristeza, não tem remédio. Não tem remédio? É que ninguém vai ficar doente. Tá certo, que legal. E ainda vai ter Jesus lá. Que legal. Todo mundo vai estar lá então? O que foi? O que foi? É por causa da outra cor. Qual cor? A escura. Por quê? O pecado não vai entrar, a escuridão do pecado não vai entrar no céu. Não. Então, quem é que vai entrar no céu? Ninguém. É que todos pecaram, não foi? Todos pecaram. Não, mas tem uma solução. Que solução? O vermelho. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Que legal. E aí o coração fica mais alvo que a neve. E aí você pode crescer. Bem, você pode usar o boneco. Aí você pode falar do amor de Deus, usando e colocando uma personalidade no boneco. Depende de você falar assim: eu quero trabalhar, eu quero pensar em alguma coisa, eu quero falar desse amor de Jesus, usando e defendendo a minha fé e falando do amor de Deus. Um boneco assim não adianta. Ele vai estar. Agora, tem que alguém pegar e falar assim: eu quero utilizar. Então, eu estou falando sobre personalidade, eu estou falando sobre questão de voz, mas também a questão de coordenação. Por exemplo, o que vocês acham? Eu vou falar aqui, por exemplo, o que a maioria das pessoas fazem com boneco. Você vai na igreja, eu vou na igreja e o pessoal está lá com boneco. Aí, e você gosta quem que é você? Sou o Pirulito. Sou o Pirulito. Aí você gosta... Cadê a vida? E a maioria das vezes se encontra exatamente... Quer ver? Vamos tentar falar um versículo da Bíblia. Por exemplo, uma música. Meu barco é pequeno. Na igreja eu vou e o pessoal está assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é meu... Esquece o boneco. E a meninada morre de rir. Só para você ver que o negócio é bom mesmo, dá para você fazer qualquer um rir. Mas o negócio fica tão ruim que você fala assim: não é possível, como é que tem a coragem? É que está escondido lá atrás. Mas tem que aprender, porque, olha aqui, se ele ficar com a mão para cima, vai dar problema, o boneco vai ficar olhando lá para cima.
Se ele ficar assim, ele vai olhar, então tem que olhar aqui, e aí você vai ter que abrir a mão certa, no horário certo. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Pronto, acabou, você fez certinho. Agora, meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Por isso que precisa de treinamento, gastar tempo. Falar assim, eu preciso gastar tempo para poder aprender certo, coordenar. E cada coisinha dá para você fazer. Por exemplo, se for um fantoche, eu vou estar atrás do pano. Eu posso colocar uma varetinha aqui, e aí o boneco, por exemplo, estou com sono. Depende, você trabalhar com ele, ele passar a mão na cabeça. Então, tem muitas coisas. Desculpa. Você faz ele ter vida. Depende de você falar assim, eu vou gastar tempo para fazer o meu bonequinho ter vida. Dar vida para ele. Então, é só você falar assim, eu quero fazer isso. Vamos tentar treinar aqui, só para vocês verem. Vamos fazer o seguinte, coloca a mão para cima, lá em cima mesmo. Se você ficar assim, vocês lembram, o boneco vai estar assim, ó. Então aqui, ó. Aqui ele vai estar olhando para vocês. O melhor é você fazer isso aqui, ó. O dedo de baixo, não para o lado, mas assim, ó. Tem que treinar. Por quê? A maioria das vezes você está vendo o boneco, e no Brasil, os bonecos todos, aqueles meus ali todos, vai ter que ser dessa forma. Pode ficar lá em cima, vocês vão treinando, já vai. O boneco vai começar assim, ó. Oi, tudo bem? Oi, como é que foi você? Está errado, tá vendo? Então, é o queixo só que vem para baixo. Por isso, o boneco de ventríloco, o Barnabé, ele só movimenta o queixo aqui, ó. Por isso que ele é aberto aqui, para movimentar só o queixo. Mas vai ter que fazer assim, mas é bom treinar assim, ó. E abrir o máximo mesmo, ó. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas se afundará. Só quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Quando terminar, fecha a boca. Senão vai ficar... Tem que fechar a boca. Você vai olhando, o pessoal sempre fica assim, aquela boca não vai... E não tem graça. Meninada morre de... E outra coisa, se tem 2 bonecos trabalhando, ou 3... Todos os bonecos, você tem que treinar todo mundo para ficar, quando um está falando, todos eles olhando lá. Porque se um está contando história e o outro está fazendo bagunça, o pessoal vai olhar para o bagunceiro. Todo mundo olha para o boneco bagunceiro. Ele vai aprontar, ele vai fazer bagunça. E esse bagunceiro tem que ser o objetivo, tem que ser ele fazer as perguntas, perguntar, tirar dúvida, fazer a graça, mas o outro contar a história e falar para que ele possa chegar a um consenso e ele fala assim, opa, eu quero aprender dessa forma. Então, a questão do boneco, você tem que praticar, treinar mesmo, gastar tempo na frente do espelho, conviver com ele, pensar nele, o que eu quero. Se eu quero, por exemplo, contar sobre as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, quem sabe pudesse ser um tipo de uma professora, quem gosta aí como professora, então, opa, vou arrumar uma com um óculos assim de professora e tal. Ou se eu quero um menininho mais bagunceiro, então arrumo um menininho, vejo uma coisa. Então, cada um imaginar e falar assim, eu quero um boneco desse aqui e vou fazer ele para mim. Pode até você muitas vezes comprar, por exemplo, eu sei que aqui na PEC tem alguns bonecos. Pegue e compre roupas diferentes. Vista ele diferente. Falta só 10? Nossa,
tempo passou. Vamos lá. Então, é que eu não mostrei nada ainda, então vamos lá. Mas nós estamos um tempinho. Aí depois eu... Obrigado, Luciano. Então, pegue e você pratique para que você possa fazer. Voz. Imagine uma voz que você possa, então, fazer a voz ela ser diferente. Mas seja uma voz que todo mundo vai entender. Não vai ser uma voz que o menino não entenda. Então, as crianças têm que entender o que você está falando. Com relação ao cenário, eu não coloquei ali, então tem o cenário também. Acho que cenário, a história, o enredo e o treinamento. Então, gastar sempre nisso. Antes eu tinha colocado fala e todas as coisas ali para que você pudesse exatamente pensar dessa forma. A questão de ventriloquia. Deixa eu passar um pouquinho, quem sabe Deus levanta alguém aqui que vai trabalhar como ventríloco. Ventríloco, a pessoa para ser ventríloco, ela nasce já diferente, né? Porque Deus faz todo mundo diferente. Então, você faz parte desse diferente. Não tem nada diferente em ninguém que vai fazer você... Não, qualquer pessoa pode ser ventríloco. Então, você pode ser. Só uma sugestão é a seguinte, não comece com adulto, que senão vai criticar você da primeira e você vai ficar achando ruim. E vai largar aquilo e vai abandonar. Nunca comece qualquer atividade com boneco com adulto. Comece com as criancinhas, que eu já falei que elas morrem de rir até que se o boneco estiver olhando para cima. Então ela vai morrer de rir e vai falar assim, opa, estou fazendo legal. Então, de vez em quando, começa a mudar, você vai ver que os outros vão falar assim, abaixa um pouquinho, faz uma coisa diferente. Mas comece com criança. A ventriloquia é a seguinte, algumas letras do alfabeto que não saem na boca se você fala, se você quer falar sem mexer os lábios. O objetivo é falar sem movimentar os lábios. Então, e depois você movimentar o boneco. E fazer o boneco ter a sua vida. Então, a ventriloquia é bem simples. Por exemplo, olha o alfabeto. A, não movimenta os lábios. B. Fala o B sem movimentar os lábios. Consegue? B. Não tem jeito. Então, eu tenho que colocar uma letra correspondente. O pior nome para um boneco de ventríloco, sabe qual é? Barnabé. Porque tem 2 B. Quando eu falo, qual é o seu nome? Vocês entenderam que ele falou Barnabé? Ontem, vocês estavam aqui? Como se chama? Barnabé. Não falou Barnabé, ele falou Garnagué. Aí eu pego e bato na frente e vocês entendem, todo mundo entende Barnabé. Então, bonita, não fala bonita, bonita. Mamãe, M, mamãe, macaco, não é macaco, macaco, manga, nganga, nganga. P, o P também não fala papai, cacai, cacagaio, não é papagaio, cacagaio. Então, você tentar falar exatamente isso. Eu gosto muito de você, qual é o seu nome, como você chama, e eu posso, então, mudar um pouquinho a voz, e eu gosto muito de você, ou então posso aumentar, e eu gosto muito de você também. Então, depende de você exatamente trabalhar e treinar na frente do espelho. O Barnabé é um boneco americano. Esses bonecos são muito caros. Ele custa mais ou menos, em reais, mais ou menos uns 4 mil e pouco. Ele... Podia arrumar uma cadeira para mim, por favor? Ele é de porcelana, então ele vai quebrar. Então, se você não cuida dele, você vai ter problema, então você vai perder ele logo de início. Então, ninguém vai pegar ele. Obrigado. O sapato. Então, para eu ter esse bonequinho, eu tenho que ter o maior cuidado do mundo. Então, não dá para você ficar cedendo. Por exemplo, eu não empresto ele. Se alguém pode pedir, me empresta o boneco? Não empresto. Deixa eu ver, vai molhar ele. Deixa eu ver se chove, molha. É difícil para eu falar assim, não, pode. É porque é uma coisa que você tem, depois para você encontrar um igualzinho, é muito difícil. O meu primeiro boneco era um pouco diferente, era mais, era um pouquinho diferente, a cor mais escura um pouquinho. E, então, quando ele veio,
os meninos notaram a diferença nele. Aí eu tive que fazer muitas explicações, né? Por que o Barnabé estava daquele jeito. Então, por encontrar um boneco como esse, é muito difícil. Igualzinho hoje. Mas ele só movimenta a parte de baixo e também movimenta os olhos, né? Ele movimenta os olhos e faz esses movimentos. Né? Por exemplo, eu vou contar uma história aqui. São coisas que você pode usar com todas as coisas. Bem rapidinho, Barnabé. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você contasse uma história. Qual a história, pastor? Eu queria que você contasse, por exemplo, da história de Jairo. Um certo dia, um homem foi procurar Jesus. Ele estava muito triste. E ele chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor Jesus, vamos até a minha casa? A minha filhinha está muito doente. Eu queria que o senhor fosse lá e orasse com ela. E Jesus atende todas as pessoas que vão a ele com fé. E Jesus foi lá na casa daquele homem. Qual era o nome daquele homem? Era Jairo o nome dele. E Jesus foi lá na casinha do seu Jairo. Quando chegou lá perto, o empregado do seu Jairo chegou e disse assim: não precisa incomodar mais Jesus, não. A sua filhinha, ela morreu. Coitado do seu Jairo. Ele deve ter quase chorado. Ele não chorou? Jesus não deixou. Jesus disse assim: não temas, Jairo. Crê somente. A sua filha não está morta, ela está dormindo. E Jesus entrou lá na casinha do seu Jairo. Ele entrou no quartinho da menininha. Ele sentou na caminha da menininha. Ele pegou na mãozinha da menininha e disse assim: Talita cumi. Talita cumi? Que quer dizer: menina, levanta-te. E sabe o que aconteceu, pastor? O que aconteceu, Barnabé? O que foi que aconteceu? Eu estou falando. Não, você não falou nada. O que tem os seus olhos? Meu não, da menina. O que tem os olhos da menina? Eles agriram. Jesus ressuscitou a menininha. Que poder tão grande de Jesus, não é? É Ele que dá a vida. Que poder maravilhoso. E Ele quer dar a vida hoje também. Como assim? Ele quer entrar no coraçãozinho de cada criancinha, de cada grandão. Barnabé, um dia Jesus entrou no meu coração. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É mesmo? Quando ele entrou aqui. Ele já entrou no seu coração? No meu? Barnabé? Oi? Ele entrou no seu coração? O quê? Jesus entrou no seu coração? Você não entendeu o que você perguntou? O que eu perguntei? Eu entendi, e eu não quero responder. E por que não? É que eu não gosto de responder. É uma história triste, pastor. Por quê? É que Jesus não entrou. Não entrou no seu coração? Não. Por quê? É que boneco não tem coração. É mesmo, né? É mesmo. Eu queria ter coração para Jesus entrar nele, mas eu não tenho. Eu queria ser gente, mas não tem jeito. Por que não tem? Não tem jeito, Barnabé. Eu troco. Não tem jeito. Ali, aquele senhor ali na frente, eu troco com ele. Não tem jeito. Como é que ele chama? Pergunta para ele. Qual é o seu nome? O seu nome? Maurício, eu troco com ele, pastor. Não tem jeito de você trocar com o Maurício e com ninguém aqui. Nenhum dos meninos, nem das meninas. Das meninas eu não quero trocar, não. E eu sou homem. Deus fez homem e fez mulher. Não tem jeito de trocar. Não tem jeito. Eu troco com o Maurício. Mas não tem jeito de trocar com ele também. Por quê? Eu vou fazer 2 perguntas e respondo. Primeira pergunta. Já sei. Por quê? Ele no carro dentro da mala. Não, não. Não é isso. Primeira pergunta. Já sei. Por quê? É que ele é feio demais. Não. Eu posso até concordar, mas não é isso não. Então por quê? Primeira pergunta. Deixa eu fazer a pergunta. Quem te fez? Os homens é que me fizeram. E quem fez o Maurício? Quem fez está explicado. Foi Deus. Deus faz tudo que é feito. O homem faz tudo estragado. Ele pode correr, brincar, sorrir, cheirar, ouvir, pegar. O nariz dele tem 2 buraquinhos, eu não tenho nenhum. O cabelo dele nasce, cresce, corta. Nasce, cresce, corta. Meu cabelo, se cortar, Deus. Estou careca. E principalmente ele tem um coração, tem a vida. Vocês têm tanto para agradecer a Deus, não é? Vocês tinham que criar vergonha na cara. Barnabé, não pode falar assim não.
O senhor está aproveitando de mim para falar essas coisas? Bem, pessoal, a gente aproveita, que tem um boneco que pode aproveitar muitas coisas, né? Mas é isso que você pode contar a história, pode falar do amor de Deus, pode viajar e fazer muitas coisas. Bem, despede deles, Barnabé. Cheguei agora. Então vou despedir com a minha escadinha eletrônica. Cadê minha esquerda? Está aqui, calma. Cadê a outra? Está aqui, Barnabé, calma. Ih, tá escuro aqui dentro. Pastor, O que foi? não vira a gala não, tá? Ih, virou. Bem, tem coisas que você pode fazer, são coisas que não tem nada a ver, né? Que vocês morrem de dar. Olha aí o que você pode fazer. Então, aproveite, né, para poder usar os dons que Deus deu para você, para colocar a vida em alguma coisa, fazer a diferença. Bem, deixa eu tentar colocar ali só um finalzinho, para vocês pegarem. Eu coloquei ali no QR Code para vocês pegarem. Eu falei que iria dar para vocês 3 histórias, e eu fiz essas 3 histórias. Podia passar, acho que está lá, deixa eu colocando. Ali dá para você, pegando, se você tem o aplicativo aí, você pode pegar essa história. E eu queria pedir agora uma outra pessoa para vir aqui na frente e me ajudar. Tem jeito de arrumar um outro microfone para mim? Para que a gente pudesse, bem rapidinho então, ler essa história, só uma delas, para que a gente pudesse, vocês receberem. Aqui eu estou usando exatamente o livro de Gênesis, capítulo 1, esse fantoche apologético, a defesa da nossa fé com as crianças. O que você poderia fazer? Alguém pode vir aqui para me ajudar? O senhor pode ajudar? Opa! Então vem aqui, eu vou ter um companheiro que já mexe com bonecos, hein? Vamos lá. Som, alô? Som? Eu não mexo muito bem, mas... Não, mas na realidade... Som. Tá ligado o som? Alô? Alô? Alô, som. Pronto, obrigado. Nós vamos tentar... o autor... alguém conseguiu puxar a história? Pelo QR Code ali? Alguém conseguiu puxar ou não? Essa parte aqui, no aplicativo, se você coloca ali, já vai puxar na nuvem a história. Acho que a história já está aí, essa azul. Aí você pega agora, pode salvar no seu computador, no seu celular, tá certo? Então, vem cá, então, vamos lá. Bora. Você lê aqui, eu leio aqui. Então vamos lá. Eu vou ser o Zequinha e você vai ser o Juquinha, tá certo? Uhum. Vamos lá, então começando aqui, a ideia é a seguinte: o Juquinha está parado em um lugar, lendo um livro, e nesse momento chega o Zequinha, menino ou menina. Sou o Juquinha. É esse o livro que falamos na semana passada? Ele é grande e parece bem bonito. Posso ver? Não. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o autor. Pintor que fez o livro que eu te falei. Você vai amar conhecê-lo. Eu nunca me preocupei em conhecer os autores de um livro que eu lia. Sempre olhei para as cores e para as figuras. Como disse, eu não gosto muito de ler, prefiro ver. Bem, como eu disse, eu vou lhe apresentar os autores do grande livro que falei para você. O autor é Deus. Como assim? Deus? Como ele pode escrever algo? Alguns colegas meus disseram que ele nem existe. Esse primeiro sou eu. É claro que ele existe. Ele que fez o livro que eu falei e você faz parte dessa história. Eu sou um ator desse livro? Que piada. Eu nunca participei de filme nenhum, de nenhum livro. Até porque eu nunca fui convidado. Porque tenho certeza que se eu fosse convidado, eu seria um excelente ator. Olha aqui, por exemplo, eu recitando. Vagalume tem 7 luzes, todas 7 foi eu que pus, eu também tenho uma luz e me chamo Zequinha da Cruz. Bem, eu vou voltar a falar sobre esse assunto, mas em primeiro lugar eu quero falar sobre os escritores desse livro. Eu vou chamar o livro, vou chamar de Livro do Criador. O rei Davi disse certa vez que o livro do Criador
foram escritos todos os seus dias. No livro do Criador foram escritos todos os seus dias, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, em Salmo 139:16. Então fale sobre eles. Como disse, são 3 pessoas? Sim, para te apresentar eu queria primeiro mostrar algo para você. Espera aí, eu vou pegar aqui embaixo. Sabe que figura é essa? É uma figura geométrica. Sim, mas que figura é essa? Um polígono de 3 lados e 3 ângulos de 180 graus. Eu vejo que você conhece a figura geométrica, mas qual é o nome dessa figura? Essa aí eu não sei não. Como não sabe? Você sabe tudo a respeito dele. É que nessa parte eu não prestei atenção na aula da professora. Triângulo. É isso aqui? É. Deixa eu ver se é o meu. Triângulo. Bem, como você já disse, ele tem os 3 lados iguais, mesmo tamanho, mesmo grau, mas são quantos triângulos? Bem, isso eu sei. É claro que é apenas um. Sim, é isso. Da mesma forma, o Criador, apenas um Deus, mas são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes são os autores do livro que eu falei. Aqui nessa parte eu peguei exatamente a questão do Adalto, que ele até citou ontem. Como assim? Olha, nós chamamos de trindade, ou seja, 3 em 1. Como assim? Tem jeito isso? Eu vou te dar outros exemplos. As leis da natureza, elas não mudam, elas são eternas. Eu não consigo pegá-las, e elas revelam esse Deus que é 3 em 1. E de quais leis da natureza você está falando? O tempo, por exemplo, como ele é dividido? Isso é fácil, presente, passado e futuro. Espaço. O que é esse espaço? Espaço. Sim, espaço. Você sabe bem? Largura, altura e profundidade. A questão do... Ok. Eu aqui, né? Você é bom nisso. Eu sei, aliás, quase tudo. O que eu não gosto mesmo é, como eu já falei, é de ler. Mas deveria. Quais são os estados básicos da matéria? Solo, aí eu até coloquei em vocês Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Aqui sólido, líquido e gasoso. Continua. Quem estuda música encontra melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1. Em todas as coisas é uma assinatura do Criador, 3 em 1. Mas quem são eles então? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 pessoas, mas apenas um Deus. E sabe onde podemos encontrá-lo? Quando ele criou o mundo, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Se fosse apenas uma pessoa, o que ele diria? Você sabe? É claro que eu sei. Ele diria: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Seria da primeira pessoa do singular. Palmas para você. É isso mesmo. Ele, o Criador de tudo, ele é o Criador de tudo. Por isso eu digo que ele é o autor do grande livro da criação e de sua vida também. O ser humano faz parte da mais linda história do mundo. Estou começando a entender o que você está dizendo. Tudo foi criado por um Deus que é trino, isto é, 3 pessoas, mas um só Deus. Sim, isso mesmo. E fez tudo muito planejado, bonito e perfeito. Por isso, a gente pode dizer que ele é muito legal. Muito legal. Sim, mas podemos dizer que ele é criativo. É claro, e olha como tudo é bonito, colorido, diferente. Ele é sábio. De fato, para fazer tudo tem que ser muito inteligente. Já pensou fazer tudo funcionar direitinho, cada detalhe? Nossa! Ele é poderoso. Coloca poderoso nisso. Já pensou se ele fez o mar, os trovões, o sol, a lua, as estrelas, você e eu, como ele é poderoso? Sabe como nós chamamos quando falamos que ele é poderoso? Não. Onipotente. Entendi. Mas ele também sabe todas as coisas. Como assim? Ele sabe tudo mesmo? Sim, ele conhece tudo. A Bíblia fala que ele sabe quantos cabelos temos na cabeça, sabe o que eu vou falar antes. Antes de chegar na minha boca, a palavra ele já sabe o que eu vou falar. Ele sabe matemática, português, história, inglês, espanhol, tudo? Sim, tudo. Aliás, todas as línguas do mundo. Sabe como nós falamos quando... Você quer dizer que ele sabe tudo? Também não sei não. Onisciente. Estou entendendo. Ele também está presente em todos os lugares? Sim, ele está presente em todos os lugares. Até no Japão, em todos os lugares mesmo? Sim, tem um salmo que diz o seguinte:
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Que coisa linda, esse Criador é maravilhoso mesmo. E sabe como a gente fala quando ele está em todos os lugares? Essa aí é fácil, essa eu sei. Onilugares. Não, Zequinha, é onipresente. Agora eu estou entendendo um pouquinho mais sobre esse Deus que você falou. Ele é triuno, amoroso, criativo, onipresente, onisciente, onipotente e muito legal, pois criou tudo tão perfeito. Sim, ele criou perfeito. E sabem quantos dias? Eu acho que deve ter demorado muito tempo. Já pensou? Tudo que está aí? Bem, eu vou falar sobre isso em outro dia, na semana que vem, no sábado à tarde, às 15h58 lá. Pode ser? Tudo bem, tchau. Bem, eu coloquei aqui... Obrigado. Um pouquinho só daquilo que a gente já viu, para a gente defender a nossa fé. É claro que você pode trabalhar, quando começar a ter o contato, o treinamento, o pessoal começar a se soltar, viu que ele estava mais preso, depois já começou a soltar, a voz diferente. Então, tudo isso pode influenciar e trabalhar em cima disso aqui. É claro que isso aqui seria para meninos maiores e, quem sabe, até para a igreja toda, porque é um pouquinho mais profundo do que para uma criancinha pequenininha. Mas a criancinha pequenininha vai lá e vai aprendendo alguma coisa. A defesa da nossa fé pode ser feita de muitas formas. E uma delas é usando os fantoches. E aí, por isso, foi colocado o tema fantoche apologético. Então, que Deus abençoe e obrigado pelo carinho, por vocês estarem aqui e me aguentarem esse tempinho aí, que eu gastei mais do que devia, mais 10 minutos. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem ficar 10 minutos a menos lá de fora fazendo as coisas, tá? Desculpa gastar o tempo de vocês. Tá bom? Obrigado, viu? O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.